Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, mais um vídeo dessa série Construindo minha aprovação em medicina. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Ronan, eu sou vestibulando há mais ou menos um ano e meio, e eu criei essa série com o intuito de transmitir para vocês as minhas experiências, perspectivas, pensamentos acerca de uma preparação de qualidade. No último vídeo eu trouxe como que a procrastinação ela é justamente o mal que muitos vestibulandos passam e como que eu, Ronan, consegui, de certa forma, atenuar a probabilidade de eu procrastinar. E hoje eu vou falar sobre a ferramenta que eu trouxe no último vídeo, que é rotina. Ronan, existe rotina perfeita? Cara, não existe rotina perfeita. Não existe método perfeito. Não existe método perfeito para você passar em medicina. Não existe você ser totalmente inflexível. Que é o quê? É você tender no caso, para um extremo. Ou você estuda muito exageradamente, forçadamente, e não cuida do corpo, ou você não estuda nada e foca muito no corpo. Ou você, no caso, eu estou trazendo essas duas esferas, né? Física e a esfera intelectual dos estudos. Então, a nossa vida de vestibulando, ela é uma vida dinâmica, ela é uma vida dinâmica, mas uma vida dinâmica e equilibrada que eu digo, mas ela deve ter desequilíbrios. Então, o vídeo de hoje não é com esse foco. A ideia do vídeo não é sobre esse desequilíbrio. Inclusive, tenho um colega que já até fez um vídeo sobre isso, que é o André Gabriel. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Mas o André Gabriel já fez um vídeo sobre isso, sobre desequilíbrio, e achei o vídeo muito interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre rotina. Cara, como é que eu construo? Ronan, como é que tu constrói a tua rotina? Primeiro, para a gente construir a nossa rotina, como eu falei, isso é um processo longo. Então não foi de ontem para hoje que eu comecei a criar minha rotina e comecei a seguir ela. Eu já estou, como eu falei, nessa caminhada já tem mais ou menos um ano e meio. E eu tenho um caderno que ele está recheado, mas ele está recheado mesmo de, de rotinas que eu crio justamente para a semana, para o dia, né? Para o próximo dia. E vai chegar um momento, você tem que primeiro decidir começar. Decide começar. Então, decide começar e começa, simplesmente começa. Então, Ronan, como é que tu faz tua rotina? Eu vou dar um exemplo da minha rotina, inclusive até dei no último vídeo, né? Como é que eu faço, como é que eu, Ronan, faço minha rotina? Então, como eu falei, depende do dia. Ah, Ronan, mas e os meus imprevistos? Como é que eu vou me comportar diante dos imprevistos? O que, que seria o imprevisto? Primeiramente, o imprevisto ele é alguma situação, ele é uma situação que está fora do seu controle, que tu não tem domínio sobre ele. Domínio para ele acontecer ou para ele não acontecer. Cara, isso vai acontecer, isso com certeza. Os imprevistos, eles com certeza vão aparecer. A tua rotina, ela serve como uma referência. É uma referência do que tu tem que fazer. Por quê? Porque se tu sabe o que tu vai ter que fazer, tu não precisa gastar energia para tu pensar no que tu vai fazer. Isso já te inclina, isso já inclina você fazer o que você de fato tem que fazer. Então, como é que eu crio a minha rotina? Minha rotina, ela primeiro depende muito, né? Eu vou falar a minha rotina, mas eu quero deixar bem claro. A tua rotina, ela vai depender de ti. Ela vai depender da disponibilidade que tu tem para estudar, do que tu tem que fazer no teu dia, do que tu faz, que é extremamente importante além dos estudos para tua preparação. Então, existem outras coisas, existe com toda certeza, existem outros fatores que contribuem para a tua preparação. Alimentação, atividade física, hidratação e o sono. Isso aqui a gente já tá careca de saber dessas coisas. Então, tu tem que estruturar a tua rotina de tal maneira que tu estabeleça o que cada coisa, em qual horário cada coisa vai acontecer. E eu acho isso muito importante, que é tu organizar, sempre colocando, sempre pelo menos tentar colocar os teus estudos em um horário fixo. Parece bobeira, né? Eu achava isso bobeira. Eu admito para vocês que eu também achava isso bobeira, mas
com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu sempre estudava no mesmo horário. Então, eu comecei a estabelecer minha rotina. Antes, minha rotina começava mais ou menos 8h30, mais ou menos 8h30, 9 horas. Minha rotina começava geralmente nesse horário. E sempre que todo dia que vinha, que passava e que chegava, eu sempre começava a estudar 9 horas. Não que sempre, né? Mas eu fui começar a estudar sempre nesse mesmo horário. Sempre no horário de 9 horas e, de alguma forma, isso impulsionou muito meus estudos. Porque eu sempre estava lá. Eu sempre estava lá. Então, parece muito, muito, muito simples, parece muito bobo isso, mas só o fato de tu ter estabelecido um horário e tu ter ido lá estudar, cara, isso já é um diferencial muito, mas muito absurdo. Porque tem a maioria dos teus concorrentes, eles não estão fazendo isso. Com certeza, eles não estão fazendo isso. Então, se você quer um curso concorrido como eu, como medicina, então a gente tem que ter atitudes que as outras pessoas não estão tendo. Então, rotina. Rotina é uma parada, como eu falei. Rotina é uma ferramenta absurda. Então, dando continuidade. Primeira perspectiva da rotina. Horário fixo de estudo. Isso é um negócio absurdo. Segunda perspectiva da rotina. E isso é importante. Vem comigo. Cara, fez a rotina, tem que fazer. Quando eu digo fez a rotina, criou a tua rotina, tu concretizou a tua decisão de querer estudar. Então, tu estabeleceu um horário para estudar. Agora é a parte da execução. É a parte do fazer. Mano, não tem nada pior do que tu fazer a tua rotina e tu simplesmente não cumprir ela. Porque tu pede respeito não com a tua mãe, tu não pede respeito com teu pai, tu não pede respeito com teu irmão, tu perde respeito contigo mesmo. Então, uma analogia bem simples. Se tu marca com a pessoa um compromisso, tem um compromisso com a pessoa e tu marca com ela para vocês se encontrarem em um certo local em tal horário. Se a pessoa não vai ou se atrasa, você fica chateado, não fica? Com certeza você fica chateado. Você já fica meio assim, com o pé atrás com aquela pessoa. Se a pessoa, vocês marcam de novo a pessoa, ou não vai, ou também se atrasa, tu já nem quer mais sair com aquela pessoa. Cara, acontece a mesma coisa com a gente. A gente, na plataforma Sage, a gente tem é, essa cosmovisão de que, cara, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a rotina, ela vem justamente para te auxiliar. É a tua referência nisso, para te auxiliar nessa execução. Como eu estava falando sobre, a, sobre, sobre a importância dos estudos, né? Então, eu falei que a primeira perspectiva era a perspectiva do horário do estudo, seu horário fixo. A segunda perspectiva é tu fazer o que tem que ser feito. Dá importância. Dá importância, porque não tem nada pior do que tu não te suportar. Tu não te suportar. E isso vai acontecer diante de muitas ações que tu faz. E qual é a principal ação? É tu estabelecer a rotina e não cumprir ela. Isso é um dos fatores que mais contribui para tu não te suportar mais. E para onde tu vai correr? Para onde tu vai correr? Se tu não te suporta mais. Então, a rotina é isso. A rotina é você fazer a rotina e cumprir. Cara, e Ronan, e pra ti? Agora, a minha experiência, a minha vivência, cara, depois de um longo processo de criação de rotina, de falhas, de quedas, atualmente eu tenho uma maior estabilidade. De que maneira? Eu consigo, eu consigo criar minha rotina e também consigo cumpri-la. Mas eu sou um vestibulando, cara. Eu sou um vestibulando. Não dá pra ser 100% perfeito. Como eu falei, não existe método perfeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vão existir quedas. Olha isso. Vão existir quedas. Vão existir. Vão existir momentos em que tu vai procrastinar. Vão existir momentos em que tu vai simplesmente não querer estudar e realmente não estudar, cara. Vão existir momentos, sim. Vão existir esses momentos. Não existe nenhum vestibulando que não passe por isso. Só se tu for muito sinistro, muito absurdo, muito bizarro. Mas existe sim. E, cara, eu vou dizer que tá tudo bem. Desde que isso não aconteça com muita frequência. Desde que isso não aconteça com muita frequência. Então, ultimamente, eu tenho tido
problemas de, não de procrastinação, mas problemas de desânimo, problemas de... Isso é importante também, a gente precisa ter motivação para isso. Isso parte de algo mais meu, isso parte justamente de quê? Estou expondo aqui, mas isso parte principalmente de matérias de estagnação, de tu perceber que tu não está evoluindo, de tu perceber que tu não está evoluindo. Isso é normal. Eu tô falando para você, mas também tô falando para mim mesmo que isso é algo normal. Não estagnar, o desânimo, a falta de motivação. E cara, como é que a gente supera ela? A gente supera ela, por incrível que pareça, a gente supera ela nas pequenas vitórias do dia a dia. Quando tu acerta uma questão, quando tu, quando tu aprende um novo conteúdo, um conteúdo que tu tinha muita dificuldade, quando tu, por exemplo, como eu falei, né? Pega questões, entende o conteúdo, consegue explicar esse conteúdo em voz alta. Então, são nas pequenas vitórias, são nas pequenas vitórias que a gente vai ganhando mais motivação, que a gente vai ganhando este turbo para continuar estudando. Cara, essas são as duas perspectivas que eu tenho acerca da rotina. Então, leva a sério. Então, primeiro, rotina, como eu falei, ela é uma ferramenta, um ferramental absurdamente essencial, importante no que diz respeito à procrastinação. No que diz respeito à procrastinação. Eu crio a minha rotina, como eu falei, eu não cheguei a falar, mas eu crio a minha rotina um dia antes. Então, se amanhã é segunda, eu crio a minha rotina no domingo à noite. Se amanhã é terça, eu crio a minha rotina na segunda à noite. Eu tenho dois tipos de rotina. Na verdade, dois tipos de rotina barra metas. Metas que eu tenho que cumprir no dia. Eu tenho a meta semanal, que é a meta mais ampla. Então eu boto, cara, o que que eu tenho que fazer nessa semana? Qual é o meu objetivo? Quais são as matérias que eu vou matar? O que que eu vou fazer? Estabeleço. E no dia a dia, então se eu estabeleço minha semana no domingo, além da semana eu estabeleço o que eu vou fazer na segunda, eu na terça simplesmente mantenho as metas da semana e estabeleço o que eu vou fazer na terça. Então de segunda de noite, estabeleço o que eu vou fazer na terça. Terça à noite, estabeleço o que eu vou fazer na quarta. Quarta à noite, estabeleço o que eu vou fazer na quinta. E por aí vai. E por aí vai. Então, essas são as duas perspectivas que eu tenho acerca da rotina. Primeiro, horário do estudo. Tem que ser algo. Eu acredito que seja mais produtivo ter o estudo como algo fixo. E, além disso, um detalhe, mas é um detalhe totalmente e crucial. É totalmente crucial, não, né? Mas crucial é levar a sério os estudos. Levar a sério os estudos como um momento sagrado do teu dia. Como algo que é colossalmente importante e dar a devida importância, porque de fato é. Desculpa. Porque de fato é importante. Dá a devida importância para o teu estudo. Então, é um momento sagrado teu e dos teus estudos. Então, como eu falei, é horário fixo. E a outra perspectiva é sobre fazer o que tem que ser feito. Então, se tu estabeleceu que tu vai estudar tal horário, ou tu colocou como meta que tu vai estudar tal horário, estudar nesse horário, estudar nesse horário, estudar nesse horário, cumpra, cara. Faça. Porque não tem nada pior para um vestibulando que está com muitos pensamentos na cabeça, que está com muitos sentimentos, na verdade, né? Pelo menos não deveria estar com tantos pensamentos e não deveria estar com tantos sentimentos, mas que está com a cabeça um pouco cheia, não se suportar, porque não tem como tu se livrar de tu mesmo. E é só tu mesmo que vai levar, é só tu mesmo que vai buscar a tua própria aprovação, porque ninguém vai te entregar isso. Ninguém vai te entregar isso. Então, esse foi o vídeo falando sobre algumas perspectivas que eu tenho acerca da rotina. E no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou trazer a criação concreta, porque eu só trouxe a teoria. Trouxe a teoria de como que eu crio minha rotina. E trouxe também a perspectiva de como que ela atenua muito a procrastinação. Claro, partindo do princípio de que tu vai decidir e de que tu vai querer fazer aquele algo e, consequentemente, tu vai realizar, tu vai executar esse algo. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário do que você está achando aqui nessa série. Então, se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Falou!